E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o que postar nas redes sociais quando você não tá lançando nenhuma música. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Raíza e eu sou Relações Públicas. Eu criei o Música Social Media pra ajudar você, músico independente, a divulgar a sua música e a ter mais ouvintes nas suas músicas usando as redes sociais. Então esse vídeo é pra você, músico, dupla, cantor, banda, que quer postar nas redes sociais, mas nunca lançou uma música ou já tá muito tempo sem lançar. Então, você não sabe o que falar e como se expressar nas redes sociais. Bom, por que é tão importante, então, a gente postar nas redes sociais sem estar lançando alguma música, né? O primeiro ponto é que quando você vai lançar uma música e você não estava produzindo conteúdo nas suas redes sociais, pode ser que muitas dessas pessoas não se engajem para ouvirem o seu lançamento. Então, ela pode até ter uma performance ruim ou baixa por conta disso, né? Porque você não fez um aquecimento das suas redes sociais, você não estava criando ali um relacionamento com o seu fã, e aí calhou da sua música não ter ido bem, não ter tido uma performance boa, exatamente porque você não estava produzindo conteúdo. E aí sua rede social ela não serviu como um auxílio para levar as pessoas das redes sociais para os aplicativos de música ou até mesmo para o YouTube para assistir o seu clipe. Então, antes de você começar a divulgar o seu lançamento e produzir conteúdos para a música que você está lançando, você precisa criar uma audiência, né? Então você precisa criar uma base de fãs e manter um relacionamento, né, com essas pessoas. Como eu já disse em vários vídeos, o fã, quando ele tá super engajado e você cria um relacionamento com ele, vai ser aquela pessoa que mais vai distribuir sua música, porque ele vai ouvir, ele vai mandar para outras pessoas e ele vai falar sobre o seu lançamento nas redes sociais. Então ele vai ser um auxiliador ali da divulgação da sua música. Então, para isso você precisa produzir conteúdo nas redes sociais. Então, criando uma audiência, criando conteúdos para essa audiência que mantenha elas engajadas e que você mantenha a sua rede social aquecida, a chance de você ter um bom lançamento é muito maior. Porque você criou ali um tempo, você deu um tempo ali para produzir conteúdo, para conversar com a galera que tá nas suas redes sociais. E essa galera tá super aquecida e engajada para ouvir sua música e para divulgar ela. Então, pro bem da sua música, pro bem da sua divulgação, do seu lançamento, é muito importante que a gente mantenha uma divulgação bem antes da gente lançar alguma música, sendo pela primeira vez ou não. Então, por isso que é tão importante a gente olhar a rede social com carinho, mesmo quando não tá lançando nenhuma música. E tem outro ponto que mostra o quão importante é você, artista, postar nas redes sociais. Quando você cria uma imagem e você quer passar essa imagem para o mundo, o conteúdo nas redes sociais, ele só vai reforçar isso. Então, além do relacionamento, do aquecimento das redes sociais e da criação de audiência, você precisa usar os conteúdos para reforçar a imagem que você quer ter. E isso não deve acontecer só em lançamentos. Senão até pode parecer um pouco oportunista, né? Você nunca cria conteúdo. E aí quando tem um lançamento ali, você tá lá pedindo pros seus seguidores ouvirem. E aí você também não reforça nada. Você só tá ali pra pedir coisa dentro das redes sociais. E não é essa a ideia. A ideia é criar relacionamento, construir uma base de fãs e manter essas pessoas lá por algum motivo maior. Porque elas amam o seu conteúdo, porque elas amam quem você é e elas ouvem a sua música, que é o principal motivo e do porquê os artistas estão nas redes sociais e eles devem usar essas redes sociais com esse objetivo maior. Um exemplo muito legal e super recente é de uma banda que eu tô trabalhando que se chama Samba 71. Eu tô fazendo um trabalho muito parecido com eles, com tudo isso que eu tô falando aqui nesse vídeo. Que quando eu comecei com eles, foi mais ou menos em julho, quando eu comecei a fazer as redes sociais deles. Também tava meio parado as redes sociais, não tava postando tanto. Eles nunca tinham lançado músicas nos aplicativos de música, então não tinha música autoral, tinha pouco material. Mas precisava aquecer, né, porque eles estavam com esse sangue nos olhos aí pra se divulgarem, pra se lançarem mais.
E ao mesmo tempo, eles estavam gravando alguns clipes e algumas músicas autorais para eles poderem lançar no futuro. Então, em julho, eu fiz todo um planejamento, né, de comunicação, de editoria de postagens, de conteúdo, mesmo sem ter música lançada, para eu conseguir fazer tudo o que eu tô dizendo aqui, né, para movimentar o perfil, para criar uma base de fãs, construir uma audiência, produzir conteúdos que agreguem valor e engajar aquelas pessoas que estão lá para quando tiver um lançamento a gente não sair como oportunista e só ficar pedindo para as pessoas ouvirem as músicas lá e aquele perfil serve só para isso. Então, essa não era a ideia, né? A ideia era realmente fazer uma rede social com um conteúdo legal, um conteúdo engajado. Então, durante todo esse tempo eu estava fazendo isso e agora eles vão lançar, né? Eu vou fazer o lançamento de alguns clipes deles e algumas músicas autorais. Então, todo esse trabalho, obviamente, foi um aquecimento, foi uma movimentação, mas como eu sempre digo, as pessoas que estão nas redes sociais de um artista, eles estão lá por um motivo. Alguns estão lá só pra ver sua vida, pra ver você, elas não estão se importando tanto com a sua música, mas 90% está lá por causa da sua música. Então, eu posso produzir milhões de conteúdos super legais para um artista. Vocês podem produzir vários conteúdos legais, mas se não tem música, não tem muito pra onde ir, né? Porque como eu sempre digo, o objetivo maior é divulgar sua música. Então, se você não produz música, os conteúdos não vão te salvar, porque o principal é você divulgar sua música e não produzir conteúdo pra virar um blogueiro, pra virar um influenciador nas redes sociais. Então eu tenho certeza que tá na sua cabeça assim, putz, mas eu consigo de verdade produzir conteúdo mesmo sem estar lançando músicas novas? E a resposta é sim, você consegue. Principalmente porque quando você já lançou músicas e você tem um material pra divulgar, por mais que você produza conteúdo da sua vida pessoal, covers, e você sinta que você não tem material novo pra divulgar, você tem pelo menos aquelas músicas que você já lançou, então você tem uma música pra divulgar. Ela não é nova, ela já foi lançada há algum tempo, provavelmente, mas você tem um material ali que você consegue se mostrar como um músico autoral e não só como um cover ou alguém que gosta de cantar. Então dá pra produzir conteúdo sim, quando você não tá lançando música. É só realmente ter criatividade e não ficar gastando muito conteúdo quando você não tem muito o que falar. Então, se você não tem conteúdo pra postar todos os dias, não poste todos os dias. Encontre ali um meio termo pra não ficar tanto tempo parado, mas também não fique gastando as suas balas com uma coisa que você não vai conseguir manter. Um exemplo é de uma artista que eu trabalhei no ano passado, que foi a Tainá Bittencourt. A Tainá, ela começou como um cover, ela tem muito seguidor, ela é bem engajada assim nas redes. E depois de um tempo, ela começou a se lançar como uma artista autoral, então ela chegou a lançar várias músicas, chegou a lançar um álbum também. E quando eu comecei a trabalhar com ela, que foi no início do ano passado, mais ou menos, ela já tinha há um bom tempo essas músicas lançadas, então esse material já estava um pouco antigo, não estava tão previsto quando teriam materiais novos, então o que eu tinha era a personalidade dela, os shows que ela fazia e as músicas que eram antigas. Obviamente, quando tem show é bem mais fácil pra falar sobre o artista, mas também se serve de consolo. Eu não tinha tanto material assim de show, então eu não conseguia usar tanta coisa do show nas postagens. E ter essas músicas antigas era muito bom, porque eu tinha essas músicas pra mostrar que ela não era só uma artista cover, e também tinha aquele material pra divulgar e pra usar nos conteúdos nas redes sociais. Então, esse material antigo foi muito importante pra reforçar aquela mensagem de que ela não era só cover, que ela também era uma artista autoral, era compositora, e eu não ficava naquela mesmice de ficar só esperando os materiais novos, que realmente são caros, pra você produzir uma música é caro, pra você produzir um clipe é caro.
Então você esperar muito tempo por isso, às vezes fica um pouco cansativo. Mas a resposta é sim, dá sim pra produzir conteúdo usando músicas antigas e não tendo lançamento de músicas novas. E outra pergunta que você se faz, tá, mas como que eu produzo conteúdo quando eu não lancei nenhuma música? Eu não tenho música. Eu não tenho nem música antiga, nem música nova. Eu não tenho absolutamente nada nos aplicativos de música. Eu nunca fiz lançamento. Consigo fazer conteúdo? Consegue, sim. Você consegue fazer. Principalmente pensando que tem muitos covers se lançando. Tem muitas formas de você mostrar que você é um cantor, mesmo não existindo nenhuma música sua lançada. Só que o principal ponto desse questionamento é: você consegue produzir conteúdo, você consegue mostrar que você é um músico, mas você precisa entender que em algum momento você vai precisar lançar uma música. Exatamente porque, como eu já disse no início do vídeo, o que sustenta um artista são os lançamentos de música. Você pode produzir milhares de conteúdos legais, mas se você não lança música, aquilo não vai te sustentar. Não para o lugar que você quer chegar, né? Você pode até acabar virando um produtor de conteúdo, blogueira ou qualquer outra coisa da internet. Mas se o seu principal caminho é ser um músico, viver de música ou qualquer outro objetivo que você queira, que tenha a ver com música, 100% com música, esse não é o melhor caminho. Então você vai precisar colocar aí na cabeça que uma hora vai ter que lançar uma música autoral, ou pelo menos regravações, ou vai ter que lançar alguma coisa. Um exemplo é o Samba 71. Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu vi, né, que, até conversando com eles, que não tinham um histórico de música, eles não tinham nem um perfil nos aplicativos de música, no Spotify, Deezer, etc. Só que mesmo assim eu consegui produzir conteúdos com ele e tinha possibilidades de outros tipos de conteúdo, mesmo não tendo material de músicas que eles já tinham feito, que eles já tinham lançado. Até porque eles não existiam ainda, né? Eles começaram a existir depois, quando eles realmente produziram essas músicas. Então, é um exemplo claro de que dá pra fazer sim. A gente tem que realmente usar os recursos que tem, mas é super possível. Bom, então vem aquele terceiro questionamento. Se você que não faz show e também não tá lançando música ou nunca lançou música, se você consegue produzir conteúdo. Em tempos normais, né? Na quarentena realmente ninguém tá fazendo show, mas em tempos normais, você é artista que fica se perguntando se você consegue produzir conteúdo pra mostrar que você é músico e divulgar o seu próprio trabalho, tenho certeza que vem esse questionamento. Então minha resposta continua sendo sim, você consegue produzir conteúdo mesmo sem ter lançado música nova ou nunca ter lançado, e também não fazendo show. Ainda vem aquele mesmo questionamento, né, que mesmo produzindo conteúdo, você precisa lançar música, em algum momento você vai precisar lançar, mas o principal você tem que usar os conteúdos para mostrar que você canta, então mostrar o seu talento. Então se você canta, se você toca um instrumento, se você toca vários instrumentos, então mostre o seu talento, mostre para as pessoas o que você tem de melhor para oferecer para elas. E produza conteúdo de música, então covers, duetos, aqueles challenges que envolvem música. Então use desses conteúdos que tá todo mundo fazendo, que tá viralizando, ou até covers mesmo. Tente produzir esses conteúdos para você mostrar o seu lado musical. Um exemplo é de uma prima minha, a Dani, que ela sempre teve esse sonho de cantar e voltou nessa vontade esse ano. Foi bem quando entrou a quarentena, inclusive. E eu tava ajudando muito ela com isso, né? Porque ela nunca tinha lançado uma música, ela ainda não lançou, ainda não produziu nenhuma música. Só que ela precisava de alguma forma começar a criar a audiência dela, mostrar nas redes sociais que ela cantava e que ela tinha um talento e começar a se lançar como uma cantora. Então a gente usava de covers, de duetos, de qualquer coisa que envolvia o lado musical dela pra começar a inserir ela nesse mercado e começar a mostrar para as pessoas das redes sociais dela que ela estava mudando e que alguma coisa de diferente estava acontecendo nas redes sociais, que na vida dela ia mudar. Então ela não fazia show, não tinha lançado música, mas estávamos produzindo conteúdos que tinham a ver com música.
Bom, então um exemplo de alguém que produz conteúdo de uma forma errada, assim, são aqueles artistas que começam a divulgar o próprio lançamento uma semana depois, ou só divulga no dia, ou não divulga. E por que isso é ruim? Quando você, por exemplo, começa a divulgar um lançamento uma semana antes, você não tem tempo bastante para produzir tantos conteúdos legais e também para engajar aquelas pessoas. E às vezes, mesmo quando você começa a divulgação com bastante antecedência, muitas vezes você nem assim você consegue engajar tanto quanto você queria, exatamente porque a rede social é teste. A gente está testando conteúdo. Então, se por exemplo o seu perfil estava totalmente parado, e aí você começa a divulgar uma semana antes, a chance da sua música não performar tão bem é baixa. Se você já estava postando antes, você já produzia conteúdo, tudo bem você começar a divulgar sua música uma semana antes. Mas se ela realmente estava parada, não é tão legal, porque a chance de dar ruim é muito grande. Então você não vai conseguir engajar tanta gente, o seu perfil estava parado, então é uma engrenagem que tá voltando e aí ocorre o seu lançamento. Então você perde uma divulgação que poderia ter sido essencial para o seu lançamento. E eu não sei se todos sabem, mas eu já fiz 2 vezes aqui no Instagram análise de perfil de alguns artistas independentes que me seguem aqui no Música Social Media. E eu já vi vários artistas, vários perfis de artistas, ou não divulgava que lançava a sua música autoral, ou, sei lá, divulgava no dia, ou não divulgava uma semana antes. Então, eu vi vários fazendo isso. Na verdade, um ou outro fez de uma forma realmente certa. Então, eu percebi que era uma coisa bem recorrente nos perfis dos artistas. Então, fiquei muito atentos com isso. Então, uma dica para você conseguir produzir esses conteúdos é você criar uma editoria de conteúdos. Então, o que é uma editoria? Uma editoria é uma categoria de um conteúdo que você criou. Então, por exemplo, você definiu ali que você tem 2 editorias de conteúdo. Uma editoria de vida pessoal, onde você vai falar sobre você, sobre a sua família, seus amigos, e reforçar a sua imagem como artista, como pessoa, falar sobre a sua personalidade. E a outra categoria, a outra editoria, categoria é a mesma coisa, você vai falar sobre música. Então você vai falar sobre os shows que você faz, os covers que você gosta de fazer, os artistas que te inspiram, as músicas que fazem parte do seu repertório, do repertório do seu show, as suas músicas autorais. Então você vai se mostrar como músico. Então precisa ter um equilíbrio, né? Normalmente é 80% música, o restante vida pessoal. Então é mais ou menos assim que é uma editoria de conteúdo. Ele te diz ali, ele te ajuda a organizar o que você tem que falar nas suas redes sociais e quais assuntos. Agora, em momentos de quarentena, uma coisa que pode virar um conteúdo são lives, né? Se você artista tá fazendo essas lives, você pode pegar alguns trechos, né? Que você cantou uma música legal, que a galera gostou. Você pode usar esses trechos para você postar na sua rede social. Então, usem desses conteúdos que vocês estão produzindo em lives para também virar um conteúdo de rede social, para te ajudar a reforçar sua imagem e você a produzir um conteúdo que às vezes você não sabe que pode virar. Bom, e uma dica sobre as lives, né? Que quando você tá produzindo uma live, às vezes, principalmente você artista que ainda não tem tantos espectadores, uma base de fãs, foque em fazer uma live com muita qualidade. Porque às vezes você faz uma live, você tá fazendo ali a live e você vê que não tem tanta gente, que você fica meio desanimado e tal, você divulgou, mas mesmo assim não deu certo. Não pense dessa forma, principalmente se você tá fazendo a sua live, por exemplo, no YouTube, e essa live vai ficar salva. Porque aí depois várias pessoas vão assistir a sua live, então ela não vai ter só aqueles views daquelas pessoas que foram. Então você vai ser visto por outras pessoas em outros momentos. Então foque em fazer uma live muito boa para você atrair cada vez mais pessoas para assistir depois e essas pessoas começarem a assistir o seu vídeo e ficarem até o final da live. Além disso, quando você tem um canal no YouTube, para você manter ele movimentado, você precisa lançar vídeos. E nós sabemos que produzir um clipe não é uma coisa barata, você produzir um conteúdo pro YouTube não é uma coisa fácil. Então as lives, elas vão ajudar o seu canal do YouTube a serem movimentados. Então mesmo que a sua live
não esteja impactando muitas pessoas, não entre tanta gente, pode ter certeza que ela tá fazendo bem pro seu canal e também vai fazer bem para a produção de conteúdo em si, porque você tá produzindo conteúdo, por mais que muita gente agora, nesse momento, não esteja vendo, uma hora outras pessoas vão ver, até porque essa live vai ficar salva lá no seu canal. Outra dica muito importante, quando você faz uma live, isso pensando para o Instagram, para o Facebook ou para o YouTube, tente fazer pelo menos os 15 minutos dessa live serem interessantes. Então, não fique falando assim, gente, um exemplo, né? Até hoje eu fiz bastante isso. A live tá começando e você começa a falar, gente, espera aí, vamos esperar a galera entrar primeiro pra começar a falar. Por quê? Por que não é interessante ficar falando isso? Porque quando, por exemplo, você fecha essa live e você deixa ela salva, quem estiver vendo depois não vai ter nenhum atrativo para continuar vendo aquele vídeo. Então, se você quiser começar a live já cantando ou falando alguma coisa interessante, é muito melhor pro desempenho do seu vídeo depois que ele estiver fechado e você deixar ele salvo ali na rede social ou no seu YouTube. Então vale aí como uma dica para as próximas lives que vocês forem fazer. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Então clica aqui onde está escrito compartilhar. Manda esse vídeo para os seus amigos, músicos da sua banda ou que por algum motivo iriam gostar desse conteúdo. Marca alguém nos comentários que você acha que deveria ver esse vídeo. E qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários, manda no direct do Instagram, que eu vou responder de boa a sua dúvida.